Salve manutencistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui pra gente poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje não é diferente não, mas vamos falar da base de todo mundo, cara. Vamos falar sobre manutenção predial em ambientes escolares, universidades, escolas. Como é que funciona isso, velho? Com certeza. Além disso, como que é feito esse planejamento, né? Qual o melhor momento de planejar a manutenção, visto que é um local que é muito utilizado. Então, a gente tem ali períodos específicos para planejar essa manutenção. E o nosso convidado de hoje vai falar muito bem sobre isso. Com toda certeza. É um cara que tem aí algumas décadas de experiência no assunto. Só tem aqui lendas, né, cara? Só a galera que tem décadas de experiência para poder falar, velho. Com certeza. A gente sempre traz convidados que vivem do mercado, tem muita experiência para compartilhar aqui no Manutencast. Rodrigo César Ueda, irmão. Muito obrigado. Cara, que honra, velho. Obrigadão. A honra é toda minha. Muito obrigado. Parabéns. Eu acho que assim, é esse tipo de programa, são ações como a de vocês, tanto o Manutencast, a revista Manutenção Predial. É isso que fortalece a nossa categoria. E eu que, como você disse, trabalho há 15 anos na área, eu fico tão feliz de saber que a nossa área cada vez cresce mais graças às ações de instituições como vocês. Cara, estou muito feliz. Obrigado mesmo. E isso é uma bandeira que a gente carrega, né, cara? E a gente fala isso, a gente tá sempre falando sobre isso, porque a proposta é justamente essa, é ajudar o mercado a evoluir como um todo, porque hoje as pessoas, elas entendem que os prédios existem, sim, mas poucas pessoas sabem a engenharia, o trabalho que tem por trás para poder manter ele funcionando, né, mano? Exatamente. Por trás de tudo isso tem um bastidor muito forte, né? E a manutenção. Você tocou no ponto principal. Nós somos os bastidores. Nós deixamos a verdadeira estrela no dia a dia e trazendo isso para um ambiente educacional, que é o quê? São os nossos professores, nossos alunos, eles brilham. Nós, pelos bastidores, deixamos tudo pronto para que eles tenham a melhor experiência possível. Irmão, eu tenho várias dúvidas sobre escola. Eu nunca trabalhei em escola. Sim. Já trabalhei em prédio comercial, residencial, galpão logístico e shopping. Sim. Escola nunca tive a oportunidade de trabalhar, então eu tenho muitas dúvidas. E a primeira é, quais são as diferenças? Acredito que a Ilane também tem essa dúvida. Quais são as diferenças de você cuidar de um prédio comercial? Quais são as particularidades os cuidados específicos que a gente precisa ter na escola? Porque quando você muda de um residencial para um comercial, já muda bastante o foco, total, a metodologia, o jeito de trabalho. Como que é cuidar de escolas com criancinhas pequenininhas? Sim. E acredito que muda também, né? Totalmente. Cuidar de universidade, que são adultos, e ensino infantil, cara. Você até tocou num ponto no início, que o planejamento já é diferente. Normalmente, quando a gente fala de um edifício comercial, um edifício corporativo, uma indústria, quando nós vamos elaborar um plano de manutenção, eu elaboro ao longo dos 12 meses. Por quê? Normalmente esse plano ele é baseado não só na estrutura física, mas também em equipamentos. Perfeito. Então, determinados equipamentos eles têm uma periodicidade necessária, assim como a edificação também, você tem determinados serviços que também dependem de uma periodicidade. Quando você traz isso para um ambiente escolar, você tem uma certa dificuldade de fazer uma manutenção em determinados períodos e determinados horários. Então, normalmente, você faz um plano em um ambiente educacional voltado para os 2 períodos de férias escolares. Então, um plano, normalmente, ele é dividido em 2 etapas. Janeiro, julho. Esses são os períodos que, normalmente, nós fazemos as manutenções mais pesadas. Então, manutenção de cabine primária. Eu não tenho como fazer uma manutenção num período de aula, porque eu vou ter um impacto. Ah, Rodrigo, mas não daria para fazer no domingo? Daria. Mas e se eventualmente eu tiver um problema que me impeça de religar e na segunda-feira não tiver aula? Eu não posso nem correr esse risco. Então, normalmente, os serviços mais pesados, manutenção de cabine primária, higienização de reservatório, isso a gente traz para esse período de férias. Perfeito. Então, essa é a primeira característica que muda de um edifício corporativo. Quando a gente pensa em um ambiente educacional, nós temos um cliente interno, que é o nosso funcionário. Isso como qualquer empresa. Isso não muda em relação ao edifício corporativo. Mas no ambiente educacional, a gente tem um outro cliente, que é o nosso aluno. Então, tudo é em prol do nosso aluno. Então, qualquer manutenção que você faça, qualquer planejamento, você tem que ter esse olhar para o aluno. E aí você tocou num ponto principal. O que muda de universidade para escola? Deve mudar bastante. Universidade. Eu trabalho com adultos, na grande maioria. Então, normalmente são pessoas que já têm um entendimento, que você consegue já fazer uma manutenção. Vou dar um exemplo.
Eu preciso fazer a pintura da minha escada de emergência. Horário de almoço, chegou o horário de almoço. Numa universidade, os funcionários isolam aquele pedaço, deixam as ferramentas, deixam o material ali, tranquilo, vai almoçar, volta para trabalhar. Escola. Sem chance. Impossível. Vai voltar a ferramenta na mão da criança. As crianças tudo correndo. Criança todas pintadas, uma pintando a outra, a parede pintada de outra cor. Então não dá. Então o planejamento na escola, você já também tem que prever esse período que você vai ter que parar, recolhe tudo, guarda, almoça, volta ao ambiente. Então a dificuldade numa escola onde você tem crianças menores já é maior. E além disso, cara, eu imagino que o tipo de manutenção corretiva também muda de um para o outro. Totalmente. Porque numa universidade, você está falando com o público adulto, talvez tenha pichação, tenha mau uso, tenha a porta que foi aberta e fechada de maneira adequada. Já os pequenininhos, eles vão riscar a parede com lápis de cor e caneta. Exatamente, totalmente. Então, a corretiva ela já muda. Então, normalmente, quando você traz isso para um ambiente de universidade, a gente trata isso como um vandalismo. Perfeito. Porque quem faz tem consciência do que está fazendo. A criança não. Na cabeça da criança, ela fala, poxa, se ela pode escrever ali, eu também posso escrever aqui. E acontece. É lógico que isso também tem todo um trabalho pedagógico por trás, de orientação, explicar. Nós não costumamos ter esse tipo de problema, mas acontece. Se eu te falar que não, tem uma parede ali, uma parede aqui... Até porque a gente também precisa deixar a mente da criança livre. Exato. A gente faz parte desse processo. Quando a gente fala de manutenção dentro de um ambiente educacional, eu costumo trazer muito para os nossos colaboradores. Todos nós somos educadores. Todos nós fazemos parte desse processo. Porque uma criança, ou mesmo um adulto, trazendo tanto para uma escola como para uma universidade, eles precisam de um ambiente pronto para poder ter aquela aprendizagem pedagógica sem interrupção. Então, assim, eu posso ter os melhores professores, eu posso ter os melhores computadores, os melhores softwares, mas se a energia não funcionar, se a sala estiver suja, se a lousa estiver com uma fórmica solta, eu não consigo ter essa aprendizagem da forma que deveria. Então, esse trabalho também de fazer uma inspeção prévia, de você entender como estão os ambientes, deixar tudo pronto para quando eles entram, é mais ou menos o trabalho que vocês têm aqui no estúdio. Sabe aquela coisa de vamos testar, vamos fazer? É o trabalho que nós temos na escola. A escola eu não posso, por exemplo, eu vou fazer uma inspeção a cada mês. Não, eu tenho que fazer uma inspeção diária. Diariamente eu tenho que olhar os meus ambientes, eu tenho que ver se o ambiente tem alguma insegurança, alguma coisa que possa trazer uma situação que o aluno possa se machucar. Isso é muito importante, esse olhar já muda. Eu tenho que olhar se o ambiente está em plena operação. Peraí, todas as lâmpadas estão funcionando, o interruptor está funcionando. Aí vem também o time de TI com toda a parte de software, de computador, está tudo... Pô, o ambiente está pronto. Deixa os alunos virem e aí os artistas eles brilham aí nas telas. Complementando isso que o Rodrigo falou, era uma pergunta até. O que seria, né? O que é analisado constantemente nas escolas e nas universidades para efeito ali de manutenção? Sim. Você até deu uma breve ali disso, né? Porque pensando no conforto como um todo, o que vai mudar é isso, né? Vamos pensar num prédio para uma edificação ali que está em uso constante. Sim. Então você pode dar exemplos assim de inspeções rotineiras, tanto em escolas, vamos pensar assim, universidades, que merecem uma atenção maior ali, né? Constante. Com certeza. Eu te trago uma qualidade do ar. Então, por exemplo, quando a gente fala de um ambiente fechado, onde você tem várias pessoas, principalmente num período pós-pandemia, onde a gente sabe que um vírus vitimou tantas pessoas. Então, assim, esse cuidado, esse olhar, que já era importante antes da pandemia, mas ele ficou muito mais latente. Então, quando você coloca várias crianças, vários adultos dentro de um espaço, você tem que ter a certeza que a qualidade do ar, está de acordo com os parâmetros que a legislação exige. Que legal. Esse é o primeiro ponto. Então, você tem que ter uma boa equipe de ar-condicionado, você tem que ter um PMOC bem elaborado, com uma periodicidade ok, que atenda, porque isso também muda. Aí entra a questão do planejamento. Perfeito. O PMOC de um edifício corporativo ele é totalmente de um PMOC diferente de um ambiente educacional, porque a periodicidade tem que ser outra. As análises do ar, elas já acontecem numa periodicidade diferente. A norma fala de 6 em 6 meses. No ambiente educacional, você tem que trazer para 3. Eu não posso esperar 6 meses, porque se nessa janela eu tiver um problema dentro de um ambiente, eu posso ter um vírus que ocasiona o quê? Um aluno, ele
eventualmente fica doente. Ele transmite isso para um outro aluno, que transmite para um outro aluno. Daqui a pouco eu tenho uma turma inteira doente, que não vai assistir aula. Isso pode trazer para o nosso professor, que não vai conseguir dar aula. Então a qualidade do ar é um dos exemplos que a gente tem. Instalações elétricas, você tem que ter uma periodicidade. Então assim, quadros elétricos, cabine primária, subestação, os nossos geradores, é fundamental. Quando você fala, principalmente na cidade de São Paulo, choveu, já era. Não. Gestor de manutenção, o cabelo fica em pé, já fica assim, assim meu mesmo. telefone vai tocar a qualquer momento. Então assim, mesmo. eu tenho que no mínimo saber que o meu gerador, qualquer situação que aconteça, ele vai funcionar. Então assim, eu posso ter uma interrupção por parte da concessionária, mas se meu gerador estiver funcionando, ok. E o que me garante isso? Manutenção. Com certeza. Então você ter uma manutenção periódica, uma boa empresa é fundamental também. Cara, você falou de qualidade do ar. Tem um grande amigo que eu tenho certeza que ele ficou muito feliz de ouvir isso, que é o Leonardo Kozak, da Conforlab. Parceiro. Ele é o grande incentivador, é o cara que trouxe essa cultura pro Brasil e trabalha com isso, cara, há muitos e muitos anos para poder fazer essa cultura, esse conceito, implementar. Exato. Então, cara, eu tenho certeza absoluta. Kozak, cara, fica um abraço aqui, irmão, porque ele foi o primeiro cara que começou a falar sobre isso. O Leonardo é um parceiro, Animal, é um profissional velho. Incrível. E o Leonardo fala de uma coisa que é muito engraçada. Em um dos eventos que eu participei, e quando ele provoca com esse assunto, você fala, poxa, ele tem toda a razão. Toda razão. Qualidade do ar. Quando a gente fala de água, ele já fez esse exemplo. Quando você fala de água, você não pega a água da torneira para beber, concorda? Concordo. Nós compramos água mineral, porque no nosso entendimento essa é uma água mais pura. A qualidade do ar, a gente não tem a mesma preocupação. Então todo mundo dentro da própria residência tem um purificador de água, mas não tem um purificador de ar. Perfeito. E a quantidade de ar que a gente consome é muito maior do que com a quantidade de água, né? Exatamente. E refrigeração não tem a ver com renovação. Isso é um ponto importante. Então, quando a gente fala de ar-condicionado, não necessariamente a gente está falando de qualidade do ar. Perfeito. Porque isso também é uma mística, porque as pessoas começaram a colocar ar-condicionado em todos os ambientes. Sim. Ok, estamos num país tropical. Conforto, gostoso. Conforto, ótimo. Mas não há uma preocupação com a qualidade na questão da renovação. Porque o ar-condicionado, somente ele não traz a qualidade do ar. Você precisa renovar esse ambiente. Você tem um ambiente fechado. Se você, primeiro, aí trazendo para o lado residencial, dificilmente alguém troca o filtro no período que deveria. As pessoas usam. Realidade. Usam até dar um problema, aí chama o técnico da esquina, o mais próximo, vai lá, ele, não. Ou até trocar o equipamento. E não há uma renovação. Dificilmente você vê um projeto residencial voltado com a parte de renovação. E aí, trazendo para o ambiente escolar, eu preciso ter renovação. Você precisa, preciso, é necessário. Então, toda sala onde você tem um sistema de ar-condicionado, necessariamente você tem que ter uma renovação. Com a pandemia melhorou isso. O pessoal não tem que ficar, um exemplo, uma catraca, ficar colocando o dedo digital. Sim. A questão visual ali, né? Da facial. Perfeito. Então, a qualidade do ar, pensando, eu acho que é um aspecto muito importante. E realmente, até eu falo por nós mesmos. Trabalhamos na manutenção, a gente tem esse apelo. Só que eu acho que como o ar não é algo que é muito visto, é algo que é básico. Não é palpável. Não é palpável. O leigo, ele, não sei, talvez até é importante falar aqui no Manutencast para saber. Eu achei muito importante a sua fala. Sim. Refrigeração não significa qualidade do ar. Não. Eu cheguei no ambiente, está refrigerado, o meu ar tá bom. Não, eu acho que isso, olha, merece um corte isso daí. Isso eu achei crucial para quem assiste e acompanha saber. Então quer dizer que o ambiente está refrigerado não quer dizer que a qualidade está boa? De forma alguma. Inclusive o Leonardo, ele tem uma prática que eu acho muito bacana. Ele anda sempre com um aparelho. Ele tem o medidor. Ele faz a medição. Ele faz até às vezes em veículo. Eu já vi ele postando lá que ele estava num táxi ou num Uber, enfim. Ele fez a medição para ver a qualidade dentro do ambiente de um carro, de um veículo. Então é exatamente isso. O fato de um ambiente estar fresco, de ele estar numa temperatura adequada, e que também é importante, é lógico. Aí trazendo para uma realidade educacional.
o aluno ele precisa ter um conforto térmico. Então você também tem uma certa dificuldade de você achar a temperatura ideal para todos. Não, nunca vai achar. Você nunca vai Quem achar. tiver essa solução vai ficar multimilionário. Multimilionário. Num escritório, aumenta, baixa, aumenta. É a briga. Assim, Quem nunca colocou um acrílico na frente ou desabilitou o sensor para ninguém mexer? Ou meteu uma folha de sulfite na saída. Não, chega, é exatamente isso. Cara, na universidade talvez você... Na universidade sim, mas na escola talvez você não tenha esse tipo de problema do pessoal reclamando de frio, né, cara? Frio ou calor, a criançadinha. As crianças não, mas os professores sim. Ah. E os professores têm esse olhar. Às vezes não por eles, mas eles percebem. A criançada lá, a molecada. Você consegue perceber que a criança ela tá mais encolhida. Então, assim, dá para perceber. E, assim, como é um sistema automatizado, na grande maioria, não vou dizer em todos os ambientes, então você consegue à distância ter essa facilidade. Poxa, tá muito frio, peraí, vamos ajustar. Hoje em dia existe, como você falou, a tecnologia pós-pandemia para a nossa área de manutenção ajudou demais. Então, pensando no copo cheio e copo vazio, olhando o copo cheio, porque a pandemia não dá para falar que foi algo bom, mas pensando se dá para falar de alguma coisa positiva, foi a questão para a nossa área de manutenção e principalmente na parte de tecnologia. Hoje você tem sensores que simplesmente pela quantidade de pessoas que você tem dentro do determinado ambiente, o próprio sistema ele já controla, ele já... Não, essa é a temperatura ideal, você não precisa nem mexer, então ajuda bastante. A galera vai pro almoço, pegando um prédio comercial, vai pro almoço, saiu, ele já deixa o bicho no talo, porque quando voltar vai ter aquele aumento de temperatura e já mantém. Exatamente. Isso é eficiência energética, entendeu? Então assim, você não está trabalhando só com conforto, você está falando também, peraí, vou diminuir, porque senão você fica trabalhando só no talo, você vai ver essa diferença aí faz mal, né? Você sai calorão, depois você entra com aquele frio. E fora também o custo, porque assim, a gente não pode esquecer que são equipamentos elétricos. A energia elétrica ela tem um custo, então quanto mais a gente trabalhar com eficiência, melhor. Aí trazendo já para sustentabilidade, enfim. Então quanto mais você tiver uma gestão eficiente nesse sentido, ajuda demais. Me surgiu uma grande dúvida aqui agora. Eu sei que num condomínio comercial, o nosso maior gasto com energia elétrica é para refrigeração. Sim. É no ar-condicionado. No ambiente escolar também ou é iluminação lá o seu? Também é ar-condicionado. Ar-condicionado. Nós temos tanto a parte de ar-condicionado e tanto a parte de motores e bombas também. Por quê? Nós temos, por exemplo, vou trazer um exemplo hoje do Porto, tá? Que é onde eu atuo. No Porto nós temos 32 bombas. Então, são bombas que... Eu tenho bomba... Caramba, velho. Eu tenho bomba de esgoto. Eu tenho lá nós é até bom trazer isso, porque às vezes a pessoa fala, mas uma escola. E aí às vezes a pessoa tem aquela referência da escola do bairro que é daquele mas tamanho. Aí é outra pegada, né? É outra coisa. Quando a gente traz esse tipo de site, as escolas premium que a gente costuma falar, universidades, centro universitários, são complexos com uma realidade totalmente diferente. Então, por exemplo, no Porto nós temos 13 edificações lá dentro. Uau! São 104 mil metros quadrados, 63 mil quadrados de área construída. Eu tenho 32 bombas, então eu tenho bomba de esgoto, eu tenho bomba de água pluvial, eu tenho toda a parte de bombeamento de reservatório. Então, lá, por exemplo, é poço, então eu capto água de um poço, jogo isso para uma rede elevada, atendo por gravidade. Então, assim, são bombas que trabalham o tempo todo. Então, essas bombas, elas têm um consumo alto também. Opa. Mas, com certeza, sem dúvida nenhuma, a refrigeração é o maior consumo. Primeiro lugar ali, ar-condicionado. Até porque, assim, nós estamos lá, no caso do Porto, a gente está passando por um processo de atualização. Então, nós já estamos trabalhando com sistemas VRV, mas temos ainda máquinas mais antigas, e essas máquinas mais antigas, elas acabam tendo um consumo maior. Perfeito. Quando a gente tem um sistema mais atualizado, um sistema inverter principalmente, o consumo ele é um consumo eficiente. Quando você traz para aquelas primeiras máquinas, até a CJ, climatizador de janela, quando você traz para um splitão, que principalmente que depende, aí sim que você não tem uma automação para esse tipo de equipamento, que dependem de uma pessoa, a pessoa vai embora, deixa ligada, aí você tem que ter uma gestão no sentido de fiscalizar, coloca alguém para olhar, então isso também onera bastante. O próprio funcionamento do compressor, cara, ele dá aquele pico, vai lá no talo, depois desliga, depois Exatamente. Fica... Aqui já fica uma solicitação e uma proposta para você, cara. Marcar o consumo de energia agora, ter todos esses indicadores. Depois que você fizer o retrofit, fazer de novo e criar esse estudo de caso para poder comprovar o quanto que uma revitalização e modernização nos componentes de ar-condicionado pode gerar de redução
para uma edificação, Com certeza. para um ambiente escolar, porque isso vai ser uma grande referência. Eu nunca vi nenhum trabalho técnico, Sim. nem artigo científico que tenha feito isso, cara. E você está tendo a oportunidade. Tem um Sim, indicador sim. muito assim, né? Sim, com certeza. E não só... Perfeito, até para trazer para outras empresas, outros colaboradores e mostrar na prática o quanto isso realmente melhora, não só na questão de redução de custo, mas também na questão da eficiência, mas também até para justificar um investimento. Perfeito. É importante, a gente sabe que toda empresa ela trabalha com a questão do budget. Então Bom, você sim. define um budget anual, quanto eu posso gastar, em que momento eu vou gastar, por que eu vou gastar nisso? Por que eu vou investir nisso? Então, peraí, a partir do momento que você mostra em números, em dados, eu acho muito legal aquela frase que você traz, que não é sua, mas eu acho ela fantástica. Não temos como gerenciar aquilo que nós não conseguimos medir. Simples assim. Então, se você mostra em dados que você consegue reduzir, você justifica isso para uma diretoria, você consegue o aval e, principalmente, você melhora o conforto de todo mundo. Excelente, Perfeito. até porque essa pegada aí de não mostrar também, você falou, eu gostei muito dessa fala de que a gente não tem dados, sem dados a gente não faz nada. Sim. Dados são petróleo, é o que nós falamos hoje. É isso, perfeito. Então, como que nós provamos que é eficiente? Com Sim, indicadores. Exatamente. Tem universidades ali para falar de fachada, tá? Eu queria saber como que é o planejamento da manutenção da pintura de fachada e telhado. Por que isso? Aí eu vou explicar por quê. Porque nós temos aí uma gestão eficiente de planejamento nas férias, Sim. tá? Então, pensando, eu quero mais entender como que vocês fazem isso, porque eu acho que é interessante, você falou aqui, poxa, ambiente escolar, ambiente de universidade, onde você tem ali, pensando em 2 períodos de férias para ser feito uma manutenção mais Pouquíssimo robusta, vamos pensar em uma pintura que... Você entendeu a pegada? pouquíssimo tempo. Se eu tiver que fazer uma pintura geral na fachada ali de uma escola de grande Sim. porte, eu não vou conseguir fazer só no período de férias. Ele tem 13 Lá são 3 edifícios. 13 edifícios, Perfeito. E a sua pergunta é muito pertinente. Por quê? Lógico, tentamos, na medida do possível, escalonar esses serviços maiores dentro desse período. Mas nem todos são possíveis. Uhum. Pintura, principalmente. No nosso caso específico, a gente tem uma dificuldade. Nossos prédios são tombados. Então, quando nós trazemos maior. isso para a fachada, eu não consigo fazer nada. Eu consigo manter. Então, a manutenção ela é feita. Então, lá é um projeto até da Flávio Gasperini. É um prédio de 1900... É um complexo de 1974. Que da hora. Então, todas as edificações, elas têm uma arquitetura definida e eu não posso alterar essa arquitetura. Então, o que eu consigo? Mantê-la. Então, por exemplo, as nossas testeiras são de concreto. Então, o que eu faço? Limpeza e aplicação de resina. Então, eu mantenho a estética. Isso é muito importante você falar. Muito importante. E para manter e não ter que ficar dando aquela manutenção geral. Exatamente. Você entendeu a minha pegada, né? Perfeito. Trazer isso, esse planejamento para o predial, que é muito difícil. Exatamente. É muito difícil. Ainda mais pensando em segurança do trabalho. Exatamente. E aí, quando você fala, por exemplo, pensando em fachadas como um todo, eu vou trazer um caso quando eu estava na FIAP. Então, eu trabalhei 2 anos e meio na FIAP e nós pegamos justamente o período de pandemia. Durante esse período, a gente já tinha definido um investimento para fazer a pintura dos prédios da FIAP. Então, ali na linha de Vasconcelos, inclusive o Colégio Módulo aqui, eu também fazia a gestão dele. Antes de vir para cá, eu passei para ver o pessoal lá. Que da hora. Então, assim, eu já fazia a gestão também do Colégio do Módulo, que faz parte do grupo da FIAP. E, na época, houve um investimento para fazer a pintura dos prédios ali da linha de Vasconcelos. E é o tipo de serviço que nós não conseguimos fazer num período de 1 mês. Impossível. Nós tivemos ali uma pintura, ela durou, na época, aproximadamente 4 meses. Então, isso foi o quê? Acordado com o pedagógico, nós explicamos a necessidade e nós fizemos também durante o período de aula. Então, assim, lógico, com todos os cuidados necessários em relação à segurança, em relação ao impacto, porque lá é pele de vidro. Então, muitas vezes, o colaborador que ele estava pintando aquela viga em determinado momento ou aquele pilar, ele estava descendo de cadeirinha na frente de uma janela e o professor dando aula. Então... Teve também esse trabalho de conscientização do pedagógico em relação aos alunos. Falou, olha, a gente está num processo, a gente está fazendo uma manutenção, a gente está fazendo uma revitalização. Então, tem todo esse cuidado também. Aí, trazendo para a própria fachada, pele de vidro. A cada 6 meses, você tem que fazer uma verificação de toda a parte de vedação. Perfeito. Se você tem chuva,
a água começa a infiltrar, então você tem que ver a vedação, ela está bem feita, não está, precisa ser refeita, consigo absorver com a minha equipe interna? Não, preciso chamar uma empresa terceira? São análises que um gestor de manutenção tem que fazer, porque muitas vezes você vai ter que pedir uma aprovação e o seu gestor, o seu diretor imediato vai falar, peraí, mas você tem uma equipe... então, eu tenho uma equipe, mas há determinados serviços que são especializados. Posso fazer uma provocação? Fazer. Mas, Rodrigo, precisa olhar selante. Com certeza. Né? Eu tô falando isso porque o pessoal de predial é assim, faz a manutenção da fachada, 5 anos acha que não tem que fazer mais nada. Já fiz, já gastei, já não é? foi, tem garantia de 5 anos. Eu anos. não tenho mais nada. Exato. Então isso é muito importante trazer, porque o conceito é o mesmo. Com certeza. As dificuldades mudam. Eu vou até trazer um case engraçado. Trazendo para essa parte aqui de universidade, um cordeiro ali descendo na fachada, tranquilo. Agora você vai num ambiente escolar de alunos pequenininhos e vai achar que é Homem-Aranha. Caraca. Eu fico A aula não nem acontece. Não, trazendo para o ambiente escolar, e aí já pensando nos pequenos. Aí, por exemplo, nós estamos com uma obra agora que vai durar 9 meses. Nós teremos um novo restaurante, estamos ampliando 14 salas de aula dentro do complexo. Essa obra, para não ter impacto, e aí justamente por esses detalhes, ela acontece a partir do horário de escola. Excelente. A partir das 4:30 da tarde e ela vira à noite até a madrugada. Então, Excelente. você tira do período, você não deixa de fazer durante o ano, porque 9 meses eu não tenho como escalonar, eu ficaria 10 anos para fazer essa obra. Impossível. Mas eu tiro também justamente para evitar isso. A criança, porque a criança, para ela perder o foco, é muito mais rápido. Nossa. Então ela vê uma pessoa pendurada, ela vê uma máquina, você está trabalhando com uma retro, você está fazendo fundação. Você acabou com o aprendizado naquele momento, porque todo o grupo fala, gente, vai ficar na janela. Então, a gente isola o que também, eventualmente, vai ter uma atividade que a gente precisa fazer durante o dia. Eu isolo da melhor forma possível. Então, tem toda uma questão, vou colocar tapume, vou isolar esse ambiente, tiro essa referência do aluno para não atrapalhar a aprendizagem também. Era justamente o que eu ia te perguntar, cara. Você deve ter um investimento muito alto em cortina. Sim. Poxa, vou fechar aqui para ele poder fazer manutenção lá, em tapume, porque... você precisa fazer isso Exato. no ambiente escolar, cara. E não só por causa da criança, mas também pelos pais. Porque você imagina o seguinte, o pai, ele deixa a criança naquele ambiente e ele preza pela segurança do filho. Claro. E ele está corretíssimo nisso. A partir do momento que ele leva para uma escola que está passando por um processo de reforma e ele tem alguma preocupação em relação a isso, isso pode ser um problema. Tem toda uma preocupação também pós-serviço no sentido de fazer uma limpeza, não deixar um parafuso. Nossa, não pode deixar nada. Um prego. Então tem todo um trabalho. Até o escopo de contratação de uma construtora nesse sentido muda por conta disso. Um rebite, cara, porque um rebite sem usar fica parecendo uma espadinha tão legal. Já brinquei bastante com aquilo ali. Nunca, né? A minha memória de infância é muito grande, cara. Eu lembro que uma vez eu achei um desse, eu não sabia o que era, pra mim era uma mini espada. Cara, essa memória é muito viva na minha... Quem nunca pegou aqueles bonequinhos, né, e colocava ela de espadinha e acabou, resolvido. Eu brinquei muito com um. Uma vez eu achei um, velho. Olha só que lembrança que me trouxe aqui agora. Legal. Ping pong? Ping-pong. Papo, bate-papo, animal, cara. Eu ficaria aqui conversando mais... Enquanto o Rodrigo, você conhece o ping-pong? Não. Não? Ah, que bom. A gente adora quando não conhece. Perfeito. São perguntas rápidas, a gente nunca sabe o que vai vir, tá? Tem coisas, assim, muito legais, tem coisas filosóficas, tem Legal. piadas, escolhi a sua já, tá? Obrigado. Antes até, eu vou deixar você começar a ler, eu só queria falar uma coisa desse episódio Eu começo aqui. agora? Eu vou deixar você fazer a primeira pergunta, que eu quero só comentar uma coisa antes de você fazer a pergunta. Tá, vai lá. Que eu gosto sempre dos convidados que vêm aqui, a gente trazer esse conhecimento, sempre a gente consegue trazer para o mercado condominial. Escola, é possível planejar com todos esses fatores para uma escola, um centro educacional, que a gente está falando de uso constante ali, Sim. é muito possível a gente trazer isso para o ambiente predial, né, Felipe? Com toda certeza. Então, acho que falta consciência ali de ter profissionais qualificados, especializados para estar fazendo um bom serviço. Com toda Então, era só um certeza. comentário que eu queria fazer, que eu achei muito pertinente. Ó, essa pergunta que você pegou pra mim aqui é legal pra ele. Vamos lá. Se você pudesse comer apenas um doce pelo resto da sua vida, que doce seria esse?
Um doce. Pelo resto da vida. Poxa, essa pergunta pega porque eu não sou o cara do doce, eu sou o cara do salgado. Caraca, Então meu. pode ser um salgado, né? Poxa, coxinha. Eu sou apaixonado Você por coxa. Nossa, Deu até vontade de comer uma coxinha. cara, Nossa, coxinha, olha, coxinha. coxinha e Guaraná Antártica. Nossa. Desculpa o merchan, mas desculpa, é filosófico. Nossa, cara, você... Porra. Acabei de almoçar. Mas eu tô numa dieta restrita, cara. E você falou em coxinha, a boca encheu de água. Não, velho. eu até bebi um pouco mais. Eu vou dar uma bicada aqui também. Enquanto isso, eu quero saber agora, Rodrigo, qual a melhor recordação da sua vida? Poxa, eu tenho uma recente. A minha esposa tá grávida, 4 meses agora, completa. Então foi o dia que ela descobriu. Que animal, Poxa, velho. essa é a melhor Depois vai recordação mudar da pra minha quando vida. nascer, com certeza. Com certeza. Então assim, quando ela descobriu, até por tudo que nós passamos, cara, a melhor recordação da vida. Essa eu levo pra sempre. Caraca, que da hora, velho. Que da hora. É menino, menina? Já sabe o sexo ou não dá pra saber ainda? Ainda não. Há 60% de chance pra ser menina, segundo o morfológico. Mas até o médico que cuida dela, ele fez uma brincadeira e realmente, poxa, 60%... Não é grande não é coisa, muita coisa pode não, mudar. meu. Não é nada, então tudo pode mudar. Vamos ver. O mais importante é vir com saúde. Cara, Com que certeza. da hora, velho. Que da hora. Como você gostaria de ser lembrado? Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Que animal, velho. Excelente. Que animal. Essa pergunta agora, para descontrair um pouquinho, Sim. é muito boa. E já teve gente que respondeu que a gente falou, gente, tem um planejamento estratégico aqui. Ah, já sei. Como você é um cara de planejamento também, vamos ver se você tem planejamento para Vamos ver. isso? Não. Se você tivesse que sobreviver em uma ilha deserta, quais 3 itens levaria consigo? Itens, tá? Não pode Itens, pessoas, não até pra... pessoas. Poxa, uma ilha deserta, 3 itens. Ai, com certeza eu levaria um iPad. Eu não vou falar livros, porque aí eu teria que levar muito. Então, um iPad carregado com 100, 50, 200 livros seriam dos itens que eu levaria. Uma lanterna. não gostaria de ser o Wilson do filme, né? De ter que usar ele usa até o sapato de hóquei, né? Então, não. Se eu levar uma faca, facilitaria bastante. Acho que isso daí ajudaria. Muito bom. Rodrigo, irmão, cara, muito obrigado, velho. Poxa, Obrigado por ter eu que compartilhado o agradeço, conteúdo. eu meu. que agradeço. Parabéns, mais uma vez, como eu disse. Eu acho que assim, são iniciativas como a de vocês que engrandecem a nossa categoria. Quando eu comecei lá atrás, eu até brinco, a minha formação é em engenharia. E os engenheiros, quando você falava trabalhar com manutenção, ninguém quer. Porque quando você se forma em engenharia, você quer construir. Você quer ir para obra, você quer construir. Então, quando você fala de manutenção, pelo menos falava, as pessoas tinham um certo receio, tinham um certo preconceito. E isso vem mudado, sabe? Graças ao trabalho de vocês, ao trabalho de instituições sérias. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a se conscientizar que nós... Ao cuidarmos, nós teremos durante muito mais tempo. A gente acabar com essa filosofia do estragou, joga fora. Não, cuida, cara. Perfeito. Então, assim, parabéns. É uma honra estar aqui. Sou fã do trabalho de vocês e contem comigo sempre. Eu quero ir lá visitar esse... Por favor, eu quero ir lá fica o visitar, convite. eu também cara. Fica o quero. convite, tá? Achei Vamos marcar. Nossa. Por favor, fiquem à vontade. Será um prazer recebê-los lá. Muito obrigado mesmo, obrigadão mesmo. Valeu. Manutencista, eu espero que você tenha gostado desse episódio, tenha saído daqui com uma outra visão de como é que funciona, porque se você nunca viu uma escola desse porte, você tem uma visão limitada que você imagina a escola que você estudou lá, para quem estudou em escola pública, mas não é assim não, é um ambiente bem complexo e tem muita coisa como você pode ver aqui. Espero que tenha aberto a sua consciência e entendido a importância da manutenção para todos os ambientes, inclusive para aquela escola que você estudou também, que pode ser uma escola bem mais simples, mas precisa de manutenção também. Se você tá ouvindo esse podcast via Spotify, depois lá, youtube.com/manutenção predial, para poder ver o bate-papo, ver como que é o Rodrigo, esse cara que cuida há 15 anos de manutenção de ambientes escolares, e o contrário também. Se você tá no YouTube, pode procurar Manutencast em todas as plataformas, a gente tá muito mais forte no Spotify. Forte abraço, até a próxima e fui!